Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo e dessa vez para tratar de assuntos pertinentes à sociedade brasileira. Vamos falar de imposto de renda. Isso aí é interessante para todos. Voltando depois de umas férias merecidas, né? Trazendo vários assuntos aí pertinentes às mudanças que houve na legislação, mas hoje especificamente nós vamos estar tratando mesmo do exercício 2025, aliás, do ano calendário 2025, exercício 2026, especificamente é isso. Tem outros temas para serem tratados ainda, como por exemplo, o limite de isenção até R$ 5.000, tá ok? Que a galera está fazendo maior confusão. E aí depois, quando começa a tributar de 5.001 a 7.350, que tem aquela progressividade de redução do imposto, vou estar explicando isso mais na frente, mas hoje especificamente é sobre isso que nós vamos estar tratando, tá bom? Comigo, professor Regis, para começar a brincadeira de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, exercício 2025, ano calendário 2026, descomplicado. Comigo, professor Regis, contador especialista nas áreas contábil, fiscal, tributária, pós-graduado em contabilidade pública e agora mestrando. Tá bom? Vamos lá, galera? Olha só, interessante. Interessante. Eu preciso apresentar para a galera que está assistindo o vídeo aí. Muita gente tem feito muita confusão. Por isso que eu estou dizendo assim, ó, o pessoal tem chegado comigo e dizendo: seu Regis, eu não vou mais fazer o imposto de renda, né? Esse ano, porque a isenção até é 5 mil. Galera, calma. A legislação da isenção de 5 mil começa esse ano, em 2026. Nós vamos tratar esse assunto num próximo vídeo. Mas você, né, com o rendimento até 3.036, tá? Isso da renda bruta mensal vai continuar. Eu vou estar explicando isso, vocês vão já entender. Então não confunda, tá? Não confunda. Ah, eu ganho 5 mil reais, não vou mais fazer. Não é assim. Assiste o vídeo que tu vai entender direitinho isso aí, tá? Eu vou estar mostrando aqui na prática, tá? Mas para isso, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, ó, que o teu rendimento bruto, ele, para calcular o imposto de renda, ele vai incidir, ele vai diminuir, no caso da tabela do INSS, tá bom? Ele vai respeitar aquela progressividade da tabela do INSS, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para ti, essa daqui, ó. Essa tabela, ela teve vigência, na verdade, já no passado, no pretérito aí, né? Em janeiro de 2025, né, até dezembro de 2025, porque já em 2026 já houve a mudança. Então, ó, existe aí uma alíquota, né, conforme os ganhos do cidadão, né, que limita isso daí, começa de 7,5% até 14%, né? Após esse valor aí, ó, de 8.157,41, quem ganha acima disso daí só vai tributar até esse limite, tá? De 14%. Então, o pessoal que ganha acima disso sempre vai fazer em cima de 8.157,41 para esse ano. Tite, eu não estou entendendo. Cara, você vai entender isso mais que eu vou estar explicando isso aí, tá bom? Mas eu quero dizer que para formar a base de cálculo para o imposto de renda, que tu vai já entender, é necessário que incida a tabela do imposto do INSS para a formação da base de cálculo, tá? Olha só, presta atenção aqui, ó. Vou passar aqui para você, tá? Que após a dedução ele vai ter que respeitar essa tabela, que houve inclusive mudança, tá? Que essa tabela ela vigorou de fevereiro de 2024 até abril de 2025, tá certo? E aí, a partir de maio, que essa outra tabela aqui, ela vigorou de maio de 2025 a dezembro de 2025. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? Ó, o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos trabalhando com informações referentes a 2025, entendeu? A legislação que veio agora, que entrou para a isenção de 5 mil, ela não vale para a declaração de imposto de renda nesse ano, tá? De 2025. Ela vai valer já para, aliás, 2026, ela vai valer para 2027. Tu vai entender isso no próximo vídeo. O que eu quero que tu entenda hoje é que
em 2025, 2026, que vai ser declarado o imposto de renda referente a 2025, segue a regra antiga, não é a regra nova, segue a regra antiga. Tá legal? Vai entender melhor agora. Vamos lá, eu vou passar aqui, ó. Qual é a regra antiga? Olha só. Eu falei lá das retenções, né? Retenções. Por que reter? Reter significa segurar algo. Estou colocando, né? Então, por que reter? Ó, o INSS, ele retém para segurar os seus benefícios, tá bom? Já o imposto de renda, como eu falei, é a legislação tributária para arrecadação dos cofres públicos para a manutenção das políticas públicas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Entende? Professor Reis, por que o senhor está falando isso? É porque assim, ó, presta atenção, vou aproveitar esse gancho e dizer que tem pessoas que chegam comigo e chegaram mesmo, tá? Inclusive pessoas que receberam o 13º nesse final de ano e não estavam entendendo, né, por que o valor que eles receberam na segunda parcela foi menor do que eles receberam lá na primeira parcela. É porque a primeira parcela é 50% do valor, tá? Então, se você recebe, por exemplo, R$ 2.000, qual é a primeira parcela? Primeira parcela, que é 50%, é R$ 1.000, né? Ficou quanto? R$ 1.000, tá? E aí, se você vai receber a segunda parcela agora, que são os próximos R$ 1.000, vai incidir o INSS, o imposto de renda, e aí ele vai incidir sobre os 2.000, né? Sobre o montante. E vai descontar de onde? Vai descontar da última parcela. Então, se de repente a retenção que eu falei lá, previdenciária, né, para segurar os teus benefícios, que inclusive incide sobre a parcela do 13º, né? Se ela foi R$ 100, só um exemplo, então 1.000 menos 100, sobrou 900. Incidiu o imposto sobre 2.000, só um exemplo, né? Só um exemplo. Incidiu quanto? R$ 50. 150. Então, é 900 menos 50, já sobrou 850. Entendeu? Então, é a parcela líquida. Tá certo? Então, as retenções que eu coloquei aqui é para você entender, tá, que elas são necessárias, que inclusive isso vai inferir lá quanto for fazer o teu imposto de renda, teu ajuste anual. Se as retenções foram feitas regularmente e de forma correta, tu não vai pagar imposto. Tu não vai mais pagar imposto, tá bom? Porque já foi retido. Tá legal? É isso que eu quero que você entenda. Se as retenções foram feitas de forma legal, não te preocupa que tu não vai mais pagar imposto. Tá legal? Aí eu quero mostrar aqui para você aqui o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui esse quadro de novo, que aí eu vou passar aqui. Eu quero te mostrar aqui, ó, um exemplo aí que, pela regra antiga, tá, que vale, né, que valeu em 2025, que é até R$ 3.036, então aqui neste exemplo você era isento do imposto de renda, tá? Você não pagava imposto de renda até 3.036, que corresponde a 2 salários mínimos. É essa regra que vai ser aplicada aqui no ano 2026, tá, gente? É essa regra que vai ser aplicada, a de limite de isenção de até 3.036. Desculpa. A partir daí, aí sim começa a ser cobrado o imposto de renda, mas até aí, né, você não vai pagar. Professor, e não era 5.000? Gente, eu estou falando aqui, reforçando. Não, esses de 5.000 começa agora a valer em 2026. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Entenda, essa regra de 5.000 não vale para o ajuste anual desse ano, de 2026. Não vale. O que está valendo é 3.036. Aí, olha só. 3.036, mesmo descontando a parcela do INSS, para formar a base de cálculo para o imposto de renda, ele não vai incidir o imposto de renda. Tá ok? Tá entendido aí? Olha só essa outra, olha esse outro aqui, ó, esse outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei R$ 1 a mais, 3.037. Olha só, galera, presta atenção, ó. 3.037, R$ 1 a mais que 3.036.
Veja bem, além de haver a incidência do INSS, tá? Houve aí a incidência do imposto de renda, ok? Só para vocês entenderem o negócio, entender o negócio, entendam o negócio, ok? Então essa regra para vocês não vale de 5 mil para esse ajuste anual, tá bom? Eu gostaria muito de deixar isso bem claro. Por quê? Por que eu queria deixar bem claro esse negócio? Porque eu disse que a galera tem me procurado, mandado mensagens e falando bastante sobre isso, tá? De dizer que não vai mais fazer imposto de renda esse ano porque é até 5 mil o limite de isenção. Não! Essa regra é nova, tá? Começa em 2026, tá? Começa em 2026. Vou explicar isso no próximo vídeo. O que eu quero que fique bem claro aqui é que cidadão que recebeu proventos, tá? Maiores que R$ 3.036 proventos, esse cidadão vai declarar o imposto de renda. Tá legal? Ele vai declarar. Olha só, presta atenção aqui, ó. 3.036 vezes 12 meses, tá? Dá uma renda bruta anual de 36.432. Quando tu receberes lá o teu documento lá para calcular o teu imposto de renda, aquele que é emitido pela DIF, tu vai lá e pede a tua chamada cédula C, tu chega lá no teu órgão, no teu trabalho, né? E tu pedes a cédula C, se for até esse valor e não tiver nenhum tipo de retenção, que é uma regra também para que se declare imposto de renda, então você está isento de entregar o imposto de renda, tá certo? Ó, 3.036.432. Para quem trabalha, para o trabalhador que é regulamentado, seja CLT, seja servidor público, tá? Seja aquele profissional avulso, também que tem registro nas classes lá, por exemplo, os estivadores, esse pessoal aí também que precisa ser regulamentado, presta atenção. Eles têm que observar se vão receber além desse valor, que com certeza se receberam além desse valor, vão ser obrigados a declarar o imposto de renda. A outra questão é olhar na cédula C se houve a retenção do imposto de renda, que seja a mínima possível, a mínima retenção. Já está na obrigatoriedade de entregar o imposto de renda, tá? Existem outras regras também, tá? Para declaração de ajuste anual, mas eu estou falando aqui de caráter laboral, tá legal? Então, quem percebe além desse valor, vou colocar aqui de novo para você ver, ó, 36.432, tá? Que isso corresponde mensalmente a 3.036, esse cara está isento, tá? Agora eu vou voltar aqui rapidinho de novo. Olha só, é muito comum também as pessoas me procurarem e dizerem assim, ó, seu Regis, eu recebo esse valor aí e sou isento. E esse mesmo valor também, vamos colocar aqui como exemplo, eu recebo, mas é de um outro trabalho que eu tenho. Lá não está saindo nada, porque cada repartição, né, faz o seu, como não dá o limite, então, né, dá o limite de isenção, eles não estão retendo o imposto. Parceirão, o detalhe curioso é que quando soma as rendas, só um detalhe para você, tá, meu parceiro? Quando a renda soma, dá um valor muito maior para formar a base de cálculo, né? Imagine 3.036 multiplicado por 2, né? Vai dar 7.072, né? Fazendo o cálculo aqui, 7.072. Cara, 7.072 já está no limite da tabela lá, ele já está lá num parâmetro de cobrança, tá certo? Eu acredito que seja nos 27,5. Voltando aqui na tabela, né? 7.072. Deixa eu voltar aqui só para verificar quanto seria, né? Você recebendo duas fontes, olha só, tá? A 27,5, ó, 27,5%. Então, nesse caso, ó, duas fontes, 27,5, tá certo?
não desconta, porque cada entidade chega naquele limite lá, né? Cada instituição, você trabalha, de repente você é professor na escola pública e um professor na escola particular, por exemplo. Então, recebeu 2 salários mínimos lá em 2025 por cada instituição, né? Aí, nesse caso, meu parceirão, se tu recebeu 2 salários em cada um, não vai haver retenção, realmente. Mas quando tu for fazer o teu ajuste anual, isso aí vai dar imposto a pagar, porque a soma dos dois, né, cai na base da Receita Federal, aí ele vai te cobrar esse imposto. Então, ele vai para a base de 27,5, tá? Isso no ano de 2025, para fazer o ajuste em 2026. É por isso que eu estou reforçando isso aqui, porque a galera me procura muito e não entende essas questões. Então, eu estou explicando, tá bom? Até 3.036, tá? Não importa, né? Não importa a instituição, tá? Se tu trabalha para 2 instituições e elas te pagam até esse limite, 2 salários mínimos, tá? Elas não vão, cada uma não vai fazer a retenção do imposto, porque cada qual cuida do seu, cada qual. O problema é que quando tu soma as bases, que aí já é um problema teu, aí vai dar imposto para ti, tá? Eles não são obrigados a fazer a tua retenção, porque a legislação diz que até 3.036 é isento. Mas aí que cada instituição te paga esse valor no limite da isenção, certo? Mas para o ajuste anual, soma as duas, que tu não ganha só de uma base, ganha nas duas, e aí tu vai ter esse imposto a recolher, tá? E aí é normal isso aí, tá legal? Não te assusta com isso. Mas para isso, né? Por isso que eu estou já alertando para o pessoal não deixar de procurar o profissional, tá? O contador é a pessoa mais indicada para fazer a tua declaração de imposto de renda. O profissional mais indicado é o contador, tá? Ele é o cara que conhece dessa legislação aí, né? Ele sabe muito bem como ele vai trabalhar essa questão aí, tá legal? Então, coloquei para ti isso daí, para te entender mais. Olha só, tá legal? Chegando aí, como eu mostrei para você, e o que eu tinha para tratar contigo sobre o imposto de renda era isso. Quero só pedir para você atenção, fique atento, não deixe passar, tá? Começa a partir de março, tá legal? Porque em fevereiro as empresas vão estar te entregando, eles vão entregar a declaração, né, das retenções dos valores que foram pagos para você. Assim funciona o imposto de renda, tá? Primeiro as empresas informam para a Receita Federal o que elas te pagaram e o que elas fizeram a retenção. Tem gente que não sabe, né, como é que funciona esse sistema, então estou explicando para vocês aí. Funciona dessa forma, tá? As empresas elas informam lá no mês de fevereiro, através de uma declaração chamada DIF, e elas dizem: olha, paguei para o professor Regis isso aqui, ó, fiz a retenção desse valor aqui do imposto dele, tá certo? E aí, quando chega a minha época de fazer a minha declaração do imposto de renda, eu vou lá e digo: olha, eu recebi dessa instituição esse valor e eles fizeram essa retenção. As informações fecham, tá tudo certinho. Mas se eles dizem uma coisa e eu digo outra, com certeza vai dar malha. Por isso é que dá malha. Então, estou aqui já alertando para essas pessoas, né, que estão aí desavisadas e que não entendem muito bem dessa questão. Se você tem 2 rendimentos, procura assessoria contábil, já procura um contador, procura um profissional para que ele te oriente direitinho, tá bom? Já nesse início de ano. Então, galera, eu quero agradecer para vocês aí o que eu tinha para falar. No próximo vídeo nós vamos estar tratando aí já da nova legislação, tá? Para vocês entenderem melhor. Aí eu vou estar fazendo esse cálculo aí para vocês também. Na verdade, nem precisa fazer cálculo. Eu vou mais falar do que se trata aí esse limite de isenção, que estabeleceu essa lei. E aí a gente vai já trabalhando para que você entenda como é que vai funcionar isso. Vou fazer aqui as simulações, né, principalmente esse pessoal que acumula renda de mais de uma fonte pagadora, para que você saiba como vai funcionar aí daqui em diante. Tá legal? Então, muito obrigado, se liga aí, dá um like no nosso vídeo, tá? Acesse o nosso canal, tem muitas informações legais lá.
Compartilhe esse vídeo se tu acha que é um vídeo que é interessante para a sociedade. Inscreve e até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau!